começa nosso devocional em Efésios. Gente, é o seguinte, deixa eu explicar rapidinho antes da gente começar nosso devocional. A ideia aqui não é ser um estudo bíblico, tá? A gente não vai fazer um estudo bíblico, não é uma aula, mas também não é o meu devocional, né? Não vou fazer devocional na frente de vocês, até porque eu acho que eu não conseguiria. O nosso devocional é muito particular, enfim, então não vou fazer devocional na frente de vocês, nem vou ensinar vocês a fazerem devocional. A ideia aqui é a gente compartilhar a palavra em um ambiente devocional, né? Eu escolhi o período da manhã para isso e vamos chamar assim, é uma aula devocional, é um compartilhar da palavra devocional. Vamos falar assim, mais ou menos desse jeito, tá? O tema de hoje vai ser, a gente vai trabalhar a carta de Efésios, tá? Não toda, não versículo por versículo, porque é muita coisa, não daria. Efésios é maravilhoso, daria para passar semanas, meses, até anos em Efésios, tá? Eu estudei Efésios no ano retrasado com um grupo de mulheres aqui da igreja, usei até o material da Prisca Lessa do Teologia para Mulheres, na época, 2 anos atrás. E por que eu decidi lidar com Efésios de novo? Porque no começo do ano eu sempre sinto a necessidade de enraizar nas verdades do Evangelho. Eu vejo muita gente, muitos cristãos que vivem a vida cristã sem conhecer o Evangelho, sem conhecer as verdades, os fatos que Deus fez em Cristo para nossa redenção. E não só isso, não conhecem o plano de Deus. Não estou falando o plano da salvação só, estou falando o plano de Deus. E vou até começar com um testemunho. Hoje o devocional vai ser um pouco maior porque eu preciso dar algumas explicações iniciais. Um testemunho meu de que ano passado eu sofri algumas questões em relação à saúde mental, né? Eu passei por crise de pânico e ansiedade que eu nunca tinha tido, que eu nunca imaginei que eu fosse ter, que eu ficava me perguntando, meu Deus, será que isso é uma epidemia? Será que isso é uma moda? O que é isso que tá todo mundo tendo e tal, enfim. Mas, independente das minhas perguntas, o fato é que a dor e o sofrimento estavam ali. É que havia desespero no meu coração, sabe? Eu não vou entrar nessas questões de saúde mental, seria maravilhoso a gente conversar um dia sobre isso, mas eu quero chegar no ponto de que eu percebi que ainda faltava em mim muitas raízes no Evangelho, muitas raízes em Deus, nas verdades de Deus. Nos momentos de desespero, nos momentos de fraqueza, eu precisava me agarrar em algo. Eu me agarrei, né? Deu certo, passou, tem passado. Mas eu senti muita necessidade das minhas raízes estarem fincadas, sabe? Da fé estar fortalecida. E essas lives têm a ver principalmente comigo, né? Eu trabalho com a internet, eu gosto de fazer, tenho trabalhado com temas de história da igreja, gestão do tempo, mas esses dias eu estava pensando, nossa, faz tempo que eu não compartilho nada do Evangelho com o pessoal que está aqui. Vou baixar aqui um pouquinho mais o som. Então eu decidi fazer isso, porque é um processo que eu estou vivendo na minha vida também, tá? Então, desde 2 anos atrás eu tenho meditado mais em Efésios, tenho lido a Bíblia toda, mas Efésios é um livro que me pega, Romanos também, então eu decidi compartilhar isso com vocês, tá? Então essa live devocional, eu vou compartilhar a palavra com vocês, a gente vai meditar um pouco juntos, estudar um pouquinho juntos, mas é muito mais devocional. Devocional tem a ver com aplicação para a vida, né, para nossa vida prática, falar para mim, o que isso das Escrituras falam para mim, e também adoração a Deus, a gente adorar a Deus. Então a gente vai fazer isso junto aí. O pessoal tá falando aí das crises, né, no campo emocional e de saúde mental. Deixa eu falar um negócio para vocês, outro testemunho, né, partindo aí desse pressuposto, desse fato que eu vivi, que eu experimentei. Queria falar para vocês sobre a Cordilheira dos Andes. Você já ouviu falar da Cordilheira dos Andes? Recentemente eu tenho viajado muito para o Chile, fui para a Argentina também. E quando a gente viaja para
essas regiões aqui da América do Sul, é muito comum a gente atravessar, né, sobrevoar a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é o maior complexo, né, o maior conjunto de montanhas do mundo, fica aqui na América do Sul. Inclusive, ela corta assim, né, ela vem no cantinho de toda a América do Sul. Acho que pega 7 ou mais países. Então, imagina que a gente tem na América do Sul o maior complexo de montanhas do mundo, não em altura, né, em altitude, mas em extensão. São vários quilômetros de montanha, cortando toda a América do Sul, uma coisa linda. E quando a gente sobrevoa, a gente consegue olhar, e é assim, lindo. Eu peguei partes que ela tava sem neve e com neve em cima, é a coisa mais linda do mundo. E eu tive uma experiência particular, enquanto eu sobrevoava a Cordilheira dos Andes, que é o seguinte, que quando eu tive minhas crises emocionais, que tinham a ver com questões físicas, mentais, estresse, um monte de coisa, eu senti que eu fui baixo, sabe? Nas minhas emoções. Em relação a desespero, tristeza, medo, eu fui baixo nas emoções. Mas que assim como Deus me esticou para baixo, Ele iria me esticar para cima. Foi algo que Deus falou assim no meu coração, enquanto eu sobrevoava, estava no avião, e eu vi aquelas montanhas, eu estava contemplando tipo a beleza de Deus, né? E eu senti o Espírito Santo falar no meu coração, assim como você foi para baixo, eu quero levar você para cima também, para experimentar coisas grandes em Cristo, no campo das emoções também, né? No campo racional, espiritual, mas também no campo das emoções. E eu senti que Deus estava me alargando, né? Porque às vezes a gente fica no meio, assim, né? Na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, a gente fica mediano, a gente fica morno, vamos dizer assim. E eu senti que Deus estava querendo me esticar, que até a experiência negativa que eu tive teve a ver com isso, né? Até no sofrimento o Senhor nos ensina. E por que eu falei da Cordilheira dos Andes? Porque o livro de Efésios é uma espécie de Cordilheira dos Andes do Evangelho. O livro de Efésios, vou usar outro exemplo assim da natureza, né, da criação, é o Himalaia. É você ver o Evangelho de cima. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro de Efésios, mas o livro de Efésios várias vezes parece bem difícil, assim como Romanos, né? Tem umas sentenças, umas frases assim meio difíceis, que a gente fica assim, nossa, acho que eu vou precisar de um comentário bíblico para entender isso aqui. Mas eu estava estudando um pouquinho, né, até para trazer para vocês sobre o contexto da carta de Efésios, que foi escrita por Paulo. Alguns teólogos falam que era uma carta circular, ou seja, uma carta que foi escrita não somente para a igreja que estava em Éfeso, mas para a igreja da região ali, né, uma carta que circulava pela região. E diferente de outras cartas de Paulo, quem lê e comparar vai perceber isso, a carta de Efésios, ela não lida tanto com o problema prático das igrejas. Paulo não está lidando com um dilema assim, fulano fez isso, cicrano fez isso, o pessoal não está esperando os outros para ceia, como ele lida em Romanos, né? Coríntios. Ele lida com alguns problemas práticos da igreja, fala do evangelho, tem tudo é riqueza, né, ali. Mas Efésios é diferente. Ele não lida... Efésios tem a parte prática, bem prática, vai falar sobre submissão da mulher, por exemplo, mas não está lidando com um problema, assim, da igreja específico, né? Paulo estava na prisão nesse período e é muito interessante a gente perceber que mesmo em meio à prisão, Paulo não fala em Efésios, porque Efésios é uma das cartas de Paulo na prisão, tem outras também, né? Ele não está falando do seu sofrimento. Paulo está tão alegre escrevendo essa carta. Você vai perceber isso. Como começa a carta, a gente vai ler ela. Paulo está feliz. Paulo está expressando a obra de Deus. Então, toda vez que você for ler o livro de Efésios, eu quero te abençoar com essa visão. Porque essa visão que eu tenho de Efésios é uma visão do alto. Imagina que você vai subir numa montanha e de cima você vai ver a obra de Deus. Paulo vai falar do mistério. Esse termo aparece muito em Efésios. Mistério. O mistério de Deus que estava oculto e foi revelado. A gente vai ver o mistério de Deus. Então imagina que Deus tem um plano, Deus não está parado, Deus nunca esteve, Deus está fazendo algo, Deus não é uma força,
Deus não é um Deus como os deuses que a gente vê na mitologia grega. Deus está agindo. E Ele é Pai. E Ele tem um plano secreto. E agora o Espírito Santo pode te pegar, te levar no alto de uma montanha, na Cordilheira dos Andes, lá em cima, e você vai poder ver de cima o plano de Deus. Isso é Efésios. É ver de cima, é ver as dimensões, vários lados das dimensões, ver as dimensões da obra de Deus, né? De vários ângulos diferentes. Essa é a experiência de ler Efésios. Eu estava lendo também o John Stott, ele vai falar o seguinte, já estou te adiantando, mas ele vai falar, tem horas que Paulo, não só em Efésios, Romanos também, mas Efésios é muito, que Paulo começa a falar e ele quase não respira. Eu quero até, se você nunca leu ou faz tempo que não lê Efésios, a gente vai ler hoje, tem essa experiência em casa, sozinho. Você vai ler Efésios, falta ar, porque Paulo começa a falar e não para. É tipo uma torrente de água. Você abriu a torneira e ele foi. Ele não consegue parar de falar da obra de Deus, do que Deus está fazendo. Então hoje o nosso primeiro devocional é sobre o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo agora? Minha reflexão com você, meu convite para você essa manhã, para mim mesma, para minha alma, né? Fazer igual o salmista. Minha alma, vamos ver o que Deus está fazendo. O que Deus fez em Cristo. A gente precisa relembrar o que Deus fez em Cristo. Às vezes as demandas do dia, nossas próprias fraquezas, o tédio da vida. A vida tem muito tédio. A mesmice, né? A vida aqui debaixo do sol, a gente precisa ter esse exercício de relembrar o que Deus fez em Cristo, o que Deus está fazendo, né? Alegra a minha alma com isso. Mas vamos começar? Vamos começar lendo Efésios. Eu vou ler aqui para vocês. A gente vai do versículo 1 ao versículo 13 hoje, tá bom? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa, que é a garantia da vossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Essa é a palavra de Deus. Então vamos começar aqui com Efésios 1, versículo 1, que são os cumprimentos de Paulo, né? Então Efésios é uma carta. E ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo, que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vocês vão perceber que em Efésios a gente vai ver a Trindade o tempo todo. A gente vai ver Pai, Filho, Espírito Santo, principalmente nesse começo. Então fica atento a isso. Fica atento e vamos lembrar dessa verdade, né? Que o nosso Deus,
três pessoas em plena unidade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente vai ver aqui essa dança da Trindade em Efésios. A gente vai ver que a obra de Deus não é apenas de Deus Pai, mas é em Deus Filho, em Cristo. A gente vai ver o selo do Espírito Santo. Então eu quero te convidar essa manhã a se deixar ser abraçado pela Trindade, né? A você perceber e se ver, porque isso é um fato, que você está envolvido nessa dança, né? Os pais da igreja falavam da pericorese, é o nome que se dava a essa relação da Trindade, que o Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai dá todas as coisas ao Filho, é por meio do Espírito. Então é como se fosse um jogo de vôlei, sabe? Um jogando a bola pro outro, né? E você no meio disso, desse amor todo. Nós no meio disso tudo, né? Mas hoje eu vou querer frisar com vocês, a gente meditar junto, mais no versículo 3 ao versículo 14. Porque é o seguinte, Paulo começa essa carta louvando a Deus. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai. Bendito, né? Louvado, bem-aventurado. Ele começa elogiando a Deus. Então a gente vai ver que em vários momentos que Paulo vai explicar a obra de Deus, o plano de Deus, no meio, ele não se aguenta e adora a Deus, entendeu? É porque assim, é tão lindo. Lembra da montanha? Vamos subir na montanha de novo. A gente está vendo o plano de Deus lá de cima. E ele é tão lindo que no meio eu preciso adorar a Deus, porque eu não aguento. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, e nós deveríamos ter mais, eu estava pensando sobre isso, de contemplar a criação, né? Contemplar a beleza da criação, seja um pôr do sol, seja uma cachoeira, enfim. Estava pensando aqui, né? Nas cataratas, Foz do Iguaçu. Até os cientistas estão falando sobre isso, a importância, até para a nossa saúde mental, da gente ter esse contato, né, com a natureza, com a criação. Tem tudo a ver com Deus, né? E quando a gente contempla algo muito belo, a gente não se aguenta. A gente, que lindo, que maravilhoso. Isso é Paulo aqui. Então ele já começa, eu consigo até imaginar, Paulo vai escrever, né, ou vai editar, ele vai falar sobre a obra de Deus, mas ele, só de lembrar da obra de Deus, ele já fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a gente já pode fazer isso. Vamos elogiar Deus, bendito seja, louvado seja Deus. Eu nem conheço a obra de Deus inteira, eu ainda estou estudando, eu ainda estou entendendo, o Espírito Santo ainda, né, cada momento vai nos revelando mais aspectos da obra de Deus. Mas o pouco que eu e você a gente vê, a gente já pode dizer, bendito seja, louvado seja Deus. Que visão incrível. Olha a gente lá em cima, né, da montanha. Que visão de tirar o fôlego. É assim que Paulo começa a sua carta, bendito seja. E a gente vai ver que a carta de Efésios, ela começa com muitas bênçãos, porque ele fala o seguinte, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A gente tem uns três bênçãos aí, né? Deus é bendito, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É muita bênção aí, né? Bênção é um termo uma palavra que tá perdendo meio que o poder, porque faz parte do linguajar crentez, né? A gente usa muito bênção, irmão, tá na bênção. Ser abençoado. O que é ser abençoado? Nenhum de nós é bendito, só Deus é bendito. Mas nós somos benditos quando Deus nos abençoa, quando Ele compartilha as suas bênçãos para nós. E aqui em Efésios, a gente está ao redor de bênçãos. E que tipo de bênção é essa? Quem é a fonte da nossa bênção aqui em Efésios? É Deus. Deus é a fonte de tudo que é bom. Então, tudo que é bom que acontece na nossa vida, e a gente precisa ter olhos para ver isso, para perceber, para reconhecer as coisas pequenas. Eu estou tentando ensinar isso para os meus filhos, e eu fico vendo que, enquanto eu ensino eles, eu tenho muito a aprender. Que é
Muitas vezes a criança fala assim, nossa mãe, a gente não foi no shopping hoje, a gente não visitou nenhum amigo hoje, a gente não foi em nenhuma casa com piscina, a gente não fez nada especial hoje. Então a gente tende a ser mal agradecido, né? Mas a gente tende também a não perceber as bênçãos que estão ao nosso redor. Então muitas vezes eu tô nessa fase de ensinar as crianças que as coisas pequenas, né? Ter uma casa para morar, ter o pai e a mãe em casa, aquele café da manhã que a gente tomou junto, aquilo é uma bênção de Deus. Então que Deus abra os nossos olhos, vamos orar hoje sobre isso, que Deus abra os nossos olhos para perceber as bênçãos dele. Então assim, quem é a fonte das nossas bênçãos? Deus. Qual é a natureza das nossas bênçãos aqui? Paulo fala, são bênçãos espirituais. E é aí que eu quero chegar, estou chegando já com vocês, onde eu quero chegar. No Antigo Testamento, e muito da teologia da prosperidade está presa a isso em relação às bênçãos materiais. E, gente, não sou contra bênçãos materiais, tá? Bênçãos materiais existem, elas são boas, são necessárias, mas elas não são as principais coisas. Porque você pode ter todas as bênçãos materiais, você pode ter o melhor carro do ano, a melhor casa do ano, a casa mais bonita, né? Ter bênçãos físicas, materiais, e não ter as espirituais, que são as mais importantes. São as mais importantes. E Efésios vai descrever para nós agora quais são essas bênçãos espirituais que nós temos. E onde estão essas bênçãos espirituais? Minhas bênçãos materiais estão no banco, né? Minhas bênçãos materiais, estão na carteira, está no estacionamento, né? Onde estão suas bênçãos materiais? Como você tem guardado elas? É importante guardar, porque muitas das as bênçãos materiais vêm de Deus também, né? Nosso salário vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus. Mas você sabe que as bênçãos materiais podem ser roubadas, né? Ontem mesmo a gente teve um episódio triste que o Instagram do Ângelo foi hackeado e algumas pessoas caíram num golpe lá do hacker, né, do ladrão. E ontem à noite eu orei por isso. Muitas pessoas foram roubadas e é triste. Mas existe uma bênção que nunca pode ser roubada. É isso que Paulo está falando aqui, para nós nos lembrando. Você pode perder dinheiro, você pode perder emprego, você pode perder até sua saúde física, né? Sua saúde, perder no físico. Mas existe uma bênção que está guardada em um banco que crise financeira nenhuma pode atacar, que ninguém pode roubar, que é nas regiões celestiais. É isso que Paulo está falando. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha isso. É como se fossem uns cadeados, tá? Vamos pensar assim em termos de cadeados. Meu irmão, minha irmã, Deus, sabe, Deus te abençoou, ou seja, né? Ele é bom, ele é pai, ele está a seu favor. Isso é o plano de Deus. O que Deus está fazendo, né? O que Deus está fazendo agora, Paulo? Deus está fazendo isso. Deus te abençoou, é passado e presente e futuro. Ele te abençoou com bênçãos espirituais, ou seja, está nas regiões celestiais. Ninguém aqui pode roubar. Então é um cadeado. Está seguro. Suas bênçãos espirituais que Deus te deu, está te dando, está em segurança. Ai, mas e se eu pecar? Mas e se, né, sou fraco? Ai, não sei. Deixa eu te falar. As bênçãos que Deus te abençoou estão nas regiões celestiais, segundo o cadeado, em Cristo. Não tem como perder, sabe? Não sei se você perdeu alguma coisa esses dias, mas a gente perde muita coisa durante a vida que a gente se apega. E a gente precisa lembrar disso aqui. Aquilo que Deus nos deu é através de Cristo nas regiões celestiais. Não tem como roubar, não tem como perder, sabe? Tem 2 cadeados enormes prendendo aí. Não tá aqui, né? Como Jesus fala no Sermão do Monte, onde os ladrões, a traça e a ferrugem corrói. As bênçãos materiais têm seu valorzinho, sim. Tem seu valorzinho, a gente ora por elas, a gente quer o pão nosso de cada dia.
Mas existe um outro tipo de bênção, que são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está completamente segura. Essa ladrão não rouba, essa não perece, essa permanece. Então vamos começar o dia lembrando disso, dessa verdade infalível. Aquilo que Deus nos abençoou espiritualmente não se perde. Não se perde. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, que agora a gente entra naquela parte que eu falei, que Paulo dana a falar, começa a falar, e ele quase não consegue respirar. A gente, lendo, não consegue respirar. Então a gente tem uma lista aqui de 6 a 7. Cada autor, cada estudioso vai dividir de uma forma do que são essas bênçãos espirituais. E eu quero trazer outra figura para você. Tem uma pregação do Jonathan Edwards que eu gosto muito, que é... Ele compara a obra de Jesus a uma festa, a um banquete. Então, vamos usar essa figura agora. Eu gosto muito de imagens, acho que elas nos ajudam bastante, né? Vamos imaginar que o Evangelho é uma festa. Deus deu uma festa. E Ele nos convidou de graça, a gente não pagou nada. E nós temos um lugarzinho reservado, né? Um lugarzinho, uma cadeirinha reservada na mesa, nessa mesa. Isso é verdade, né? É um fato. É uma festa, imagina aqueles banquetes antigos, bonitos, né? Lá na Inglaterra, os filmes que a gente vê nos filmes. A mesa tá cheia de comida. É um banquete, uma grande refeição. Agora a gente vai ver o que é cada comida. Quando você pensa na obra de Deus na sua vida, o que você pensa? Normalmente a gente pensa, o crente comum, a gente costuma pensar só em Deus perdoa meus pecados, né? Deus perdoa meus pecados, ou no máximo vou pro céu, né? Vou viver eternamente, tal, que maravilhoso. Mas é muito mais do que isso. Eu não lembro qual é o autor que fala, mas Paulo aqui, descrevendo a obra de Deus, o plano de Deus, o que Deus faz, tem feito por nós, é como se fosse uma bola de neve rolando ladeira abaixo. Começa a crescer. Então eu quero te convidar essa manhã a esquecer por alguns minutos nossas demandas do dia e lembrar do que Deus está fazendo por nós. Vamos olhar por vários ângulos, vamos curtir a vista, né? Primeira coisa, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, o primeiro prato aí desse banquete. Eleição. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus também nos predestinou. Predestinação. É o segundo prato aí. Nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça. Terceiro. Perdão, gente, não é o terceiro não. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Terceiro. Pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. Fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, conhecimento, revelação, a gente tem acesso a isso. Nele também fomos feitos herança, versículo 11. E versículo 13, fostes selados com o espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Caso você esteja anotando, me atrapalhei um pouquinho aqui, que apareceram uns balões. Eu não sei o que é esse filtro de balões, gente. Não sei. Se vocês quiserem anotar, então o que nós temos em Deus? Nós temos as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós temos a eleição, nós somos eleitos. Nós temos a predestinação para sermos filhos. Então, antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados por Deus para sermos filhos. Não vamos entrar em questões teológicas, tá? Mas tanto
arminianos quanto calvinistas concordam com predestinação, porque é bíblico, está na Bíblia aqui a palavra predestinação. Eles só pensam diferente em relação a quando ela acontece, mas a gente não vai entrar nisso, está aqui na Bíblia, predestinação, ok? Quarto, redenção. Nós temos a redenção dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, né? Quinto, conhecimento. Nós temos acesso. E é isso que está acontecendo agora, né? A gente está conhecendo a vontade de Deus. Sexto, nós somos feitos herança. Isso é maravilhoso. Nós temos uma herança em Cristo, mas também nós somos feitos herança. E por último, o selo do Espírito. Nós somos selados com o Espírito Santo. Eu não sei o que te falta. Não sei o que você sente falta, assim, verdadeiramente falando, né? Às vezes a gente me falta um marido, me falta filhos, me falta amigos, me falta isso, me falta aquilo. Mas hoje a gente está sentado numa mesa, banquete. A gente está diante de um banquete. Paulo, o que Deus está fazendo? Paulo, o que Deus fez por mim? Paulo, o que eu tenho em Cristo? É mais ou menos assim, Paulo, deixa eu ver o saldo da minha conta no banco. Tá aqui o saldo da sua conta no banco. O que você tem? Você tem bênçãos espirituais, você tem eleição para a santidade, você tem predestinação para ser filho, você tem a redenção, o perdão dos seus pecados, você tem revelação da vontade de Deus, você é feito herança e você tem o selo do Espírito Santo. Aí fica a pergunta, o que me falta? Tá vendo a necessidade que a gente tem de parar e meditar nas coisas do Evangelho? Essa parte de Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14, a gente nem tá lidando com Efésios todo, que tem mais coisa, né? Mas essa parte de Efésios é como se fosse um baú do tesouro. E ele é muito pesado. É pesado, sabe? É muito ouro aqui, é muita riqueza que a gente tem. E a minha oração essa manhã é que Deus abra os nossos olhos, os meus também, porque às vezes a gente vive no mundo como se a gente fosse mendigo, espiritualmente falando, sabe? E a gente não tem noção de toda a riqueza que está disponível para nós. A gente não tem noção. Eu tenho a impressão que o Senhor, que a vida cristã é isso, é Deus abrindo os nossos olhos para a gente ter noção do que é isso aqui. A gente não tem noção dessas verdades. Eu não tenho. Assim, eu tô triscando. Então, quando a gente para fazer um devocional, para ler a Bíblia, para orar, mas principalmente para ler e estudar a Bíblia, é isso que a gente está fazendo. A gente está se permitindo, permitindo que o Espírito Santo abra os nossos olhos para a gente começar a ter noção do que é isso. Porque o valor disso aqui é tipo assim, o que importa a minha vida? O que importa a minha vida? O que importa o que está acontecendo ou não se eu tenho tudo isso, né? E se a gente realmente crê, isso muda tudo. Mas vamos, só mais um pouquinho enquanto a gente ainda tem tempo, falar sobre esse banquete que está diante de nós, né? Vou falar salteado, tá, gente? Nós fomos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Eu acho que meu chamado é ser mestre, acho que meu chamado é ser professora, acho que meu chamado é ser um homem de negócios para a glória de Deus, ser pastor, ser do louvor. Amém. Mas deixa eu te falar, eu não sei se esse é seu chamado. E se você tem dúvida, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu para sermos santos. Coloca isso na sua cabeça. Qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Não importa se eu estou na África, se eu estou em Montemor, não importa se eu não fui enviado para missões, não importa onde eu estou,
O meu chamado é ser santo. Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Ele olhou para mim e para você e disse: você vai ser santo. Você vai ser irrepreensível. Antes de você nascer, antes da fundação do mundo, antes de Gênesis 1. Isso é muito louco. E ser santo é ser semelhante a Jesus. E esse é o nosso chamado. Nós temos essa eleição para a santidade. Nós ganhamos isso. Segundo, nos predestinou para si mesmo. Predestinou para si mesmo. Imagina que antes da fundação do mundo, Deus já tinha decidido que você seria dele. E se Deus decidiu isso, quem vai me tirar das mãos de Deus? Não vai ser o pecado, não vai ser minhas tentações, não vai ser meu desânimo. Eu lidei muito com isso em períodos de crise. Talvez essa tenha sido a lição que o Senhor mais tem me ensinado. É que até quando eu fraquejar, Ele me segura. Eu tive momentos que eu não conseguia adorar a Deus. Parece que minhas emoções estavam travadas, sabe? Eu queria adorar a Deus, mas eu não conseguia. Eu queria ter alegria em ler a palavra, mas eu não conseguia. E aí a gente chega nessa verdade. Ele nos predestinou para si mesmo. Foi Ele. É Ele que sustenta até quando a gente está fraco. Essa é a verdade do Evangelho, né? Nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Cristo Jesus. Eu e você, a gente não foi eleito nem predestinado para ser servo de Deus. O que é um privilégio trabalhar para Deus. Imagina, eu adoraria trabalhar para um grande homem de negócios, inteligente, com empresa legal, enfim, adoraria. Então seria um privilégio ser servo de Deus, né? Você não foi predestinado para ser pastor. Você não foi predestinado para ser secretária da igreja, né? Você não foi predestinado para ser missionário. A Bíblia fala que você, embora essas coisas se envolvam, né? Mas acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Você foi predestinado para ser filho, para pertencer à família de Deus. Isso fala de um relacionamento íntimo, profundo, que é, repito, que a gente ainda não tem noção da profundidade que é. Então, se você perdeu o emprego, se você perdeu um cargo na igreja, se você cantava e perdeu a voz, não tem problema, porque você continua sendo eternamente filho. Predestinados. Nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Queria frisar aqui que o tempo todo está aparecendo, né? Por meio de Cristo, pelo seu sangue, a obra de Jesus banhando tudo isso aqui. É por Ele, é por causa dele, não é o que eu fiz, não é o que você fez, não é porque eu encontrei uma igreja, não é porque eu li um livro e entendi o cristianismo, não é, é por causa de Cristo. A gente aqui aparece só como uma pessoa que está recebendo as coisas. A gente não está fazendo nada aqui em Efésios. Versículo 9. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade. Essa é forte. Imagina um grande líder de uma nação, um presidente, um chefe de uma empresa, e ele tem uma grande estratégia e ninguém sabe, mas você foi convidado a saber. Ele conta só para os íntimos. É isso aqui que Paulo está falando. Sabe o que que você e eu a gente ganhou? Sabe o que que tem nessa mesa de banquete? Uma das coisas que nós temos, além de termos sido perdoados, de ganhar filiação, de sermos adotados, entrar nessa família de Deus, além de ter sido eleito antes da fundação do mundo, tudo isso,
nós também temos acesso aos segredos de Deus. Basicamente é isso, o mistério de Deus. O mistério é o plano de Deus que estava oculto. O que Deus tem para fazer? Porque Efésios vai falar muito disso, do plano de Deus, total. Não só o plano de Deus para a sua vida, que é legal isso, mas não é tanto. É o plano de Deus como um todo. O que Deus vai fazer através da igreja. Como que Deus vai redimir o mundo. Isso é cosmovisão total. Isso é o todo, assim. Você tá aqui pequenininho dentro de um grande balão que chama-se plano de Deus. E Efésios fala, ele fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para o cosmos, para o todo da vida? Paulo disse, vocês ganharam acesso a isso. Deus fez com que você conhecesse o mistério dele, o segredo dele, o plano original, o plano eterno dele. Nós temos acesso a isso. É tipo assim, nós somos amigos próximos de Deus. O mundo perece nas trevas porque não conhece Deus nem o que está acontecendo. É tipo assim, nascido nesse mundo e o que está acontecendo? Nós sabemos. O mistério que estava oculto foi revelado. Efésios vai falar muito desse mistério. Se a gente ler o resto, a gente vai saber, vai conhecer bastante. Então, nós ganhamos conhecimento. A gente sabe das coisas, sabe? Quando a gente é filho pequeno, a gente confia no pai, a gente não sabe muito bem os planos do pai. A gente não entende muito bem as finanças da casa, o que é que o pai e a mãe estão planejando, em termos de futuro, de construção de vida e tal. Mas quando a criança cresce, a gente vai crescendo, a gente vai, né, ficando adolescente, jovem e adulto, o pai passa a compartilhar as coisas. Então nós estamos nessa fase. Ele compartilha conosco o que está acontecendo, o que ele está fazendo, quais são os seus planos. Nós temos acesso a conhecer a vontade de Deus. 6, versículo 11. Nele também fomos feitos herança. Muito interessante, porque a Bíblia fala também que nós temos uma herança em Cristo. Nós ganhamos muitas coisas em Cristo, que é parte da nossa herança, tudo que a gente está falando. Mas aqui Paulo está falando que nós também fomos feitos herança. E isso tem a ver com a igreja, o corpo de Cristo. É herança de Deus. Nós somos herança dele, nós somos o bem precioso de quem Deus é. Alguns teólogos vão falar que Efésios, uma forma, tem até um comentário, eu acho que é esqueci o nome dele, Hernandes Dias Lopes. Eu acho que o comentário dele de Efésios, o tema é a noiva de Cristo. Por quê? Porque como Efésios fala do plano de Deus, o grande plano de Deus é a igreja, envolve a igreja. E o que Deus vai fazer na igreja, através da igreja. Então a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é sua herança. Nós, como corpo de Cristo, somos herança de Deus. Olha aqui, olha que visão Paulo nos dá a respeito de Deus, da sua obra. Porque às vezes a gente pensa em Deus muito assim, Deus tá lá bravo no céu, cansado, aí eu peco, ele vai lá, me perdoa, de novo, vou perdoar, perdoei, tá, tchau. É assim que a gente pensa. Mas o Evangelho fala, Paulo fala aqui em Efésios, que nós fomos feitos herança. Olha o nível de preciosidade, né? Olha como a gente entrou nesse plano. Nós éramos inimigos de Deus, a gente vai ver aqui em Efésios, vai falar muito sobre isso, quem nós éramos e o que Deus está fazendo conosco. Nós nos tornamos herança. A igreja, não só eu individualmente, mas principalmente nós como edifício, como corpo de Cristo. E por último, versículo 13. Nele, olha, a gente vai, nas próximas lives a gente vai falar sobre isso. Nele, em Cristo, essa expressão em Cristo aparece em Efésios o tempo todo. Nele, em Cristo. Também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. É tipo assim, Paulo fez um sorvete e agora botou uma cereja em cima, né? Fez o bolo, vamos falar assim, o bolo, e essa é a cereja do bolo, tipo assim, fechou com chave de ouro. Além de tudo isso que nós temos o selo do Espírito Santo. Nós estamos selados.
Eu não sei se você tem dúvida, mas às vezes eu tenho, sabe? Eu tenho dúvidas sobre mim mesmo, sobre a minha fé, sobre a qualidade da minha fé, sobre a minha vida e tal. Mas o que a Bíblia fala pra nós? Ela nos traz segurança, você foi selado. Sabe por que a gente tem dúvida? Porque a gente se olha muito no espelho, né? No sentido de a nossa performance. A gente não olha tanto para Deus, a gente olha muito para nós mesmos, para nossa performance. E será que eu tô indo bem? Sabe assim, aquela coisa assim? A gente tem esse vício, esse narcisismo. Mas não precisa. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. É tipo assim, não tem dúvida. A obra de Deus, o plano de Deus, tá tudo certo. Tudo certo. Deixa eu chamar a atenção aqui dos meus filhos, estão fazendo barulho. Mamãe tá na live. Tá tudo certo. Tá tudo garantido. Agora eu quero ler para vocês uma frase de Calvino. Depois de Deus nos conceder gratuitamente todas as coisas, Ele nada requer em troca, senão uma grata lembrança dos seus benefícios. É Calvino comentando o Salmo 6. Deus nos dá todas as coisas. E o que é que Ele espera de nós? Uma grata lembrança dos seus benefícios. Nós somos... só existe uma reação. Só existe uma consequência de tudo isso. Quando a gente lê tudo isso, quando a gente descobre, quando a gente tem conhecimento de tudo isso que Deus nos deu e está nos dando em Cristo. É o louvor, é lembrar. Então, no devocional de hoje, é pra gente lembrar o que Deus fez e o que Deus está fazendo em nós. Amém? Não é história bíblica de criança, para botar a criança para dormir, são fatos. São fatos. É verdade. Deus fez e Deus está fazendo. Amém? Eu quero orar com você antes da gente terminar. Baseado em tudo que o Senhor falou conosco através da sua palavra. Fecha seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Porque o Senhor fala conosco. Porque o Senhor aquece nosso coração. O Senhor nos relembra. Tantas coisas aqui a gente já sabia, a gente já ouviu, mas a gente esquece, Senhor. Obrigada porque o Senhor está nos lembrando essa manhã. Nós queremos te agradecer pela tua obra. Obrigada por aquilo que o Senhor fez em Cristo. Obrigada por aquilo que o Senhor está fazendo agora. O desenrolar do seu plano, da sua vontade. O Senhor não está parado. O Senhor está agindo. O teu plano está se desenrolando mesmo em meio às dificuldades que nós vemos, tanto na nossa vida quanto no mundo, as tragédias. O teu plano está acontecendo. Tu és vitorioso, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Nós recebemos mais uma vez, Senhor. Quando a gente converteu, a gente recebeu, a gente aceitou essa sua obra. Mais uma vez essa manhã nós recebemos a tua obra, Senhor. Nós somos dependentes de Cristo. Sem o Senhor nós estaríamos em trevas, seríamos teus inimigos. Obrigada, Senhor, pela tua obra de salvação em nós. Nós queremos dizer essa manhã, bendito seja Deus. Bendito sejas tu, Senhor, como Paulo transbordou e disse e escreveu, bendito seja Deus. Nós queremos dizer essa manhã, nós queremos te louvar, bendito seja o Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Obrigada, Senhor, porque nós temos tudo. Em Cristo nada nos falta. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos espirituais da salvação, da redenção, da santificação, da justificação.
Obrigada, Senhor. Obrigada por esse banquete, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, abre os nossos olhos para enxergar mais, para ver mais daquilo que está diante de nós nessa mesa espiritual. Nós temos um lugar à mesa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque você nos elegeu antes da fundação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis. Completa a tua obra em mim, Senhor. Completa a tua obra em nós. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, até os momentos difíceis e os momentos alegres, as bênçãos materiais, a falta de coisas, porque o Senhor está lapidando o seu filho em mim. O Senhor tá trabalhando na minha vida para que eu seja santa e irrepreensível. Obrigada, Senhor, porque eu posso ser chamada tua filha. Eu sou a tua filha, eu pertenço à tua família, Senhor. Eu não sou apenas serva, nós não somos apenas servos, nós não apenas somos teus evangelistas, missionários, pastores e mestres, mas antes disso nós somos teus filhos, filhos amados em Cristo, Senhor. Nós queremos experimentar mais essa realidade. Obrigada, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Nós queremos confessar nossos pecados diante de Ti, crendo e confiando, recebendo a redenção e o perdão dos pecados. Obrigada pelo Teu sangue, Senhor, que é poderoso. Obrigada pela riqueza da Tua graça. Obrigada, Senhor, porque nós podemos conhecer o mistério da Tua vontade. Senhor, nos ajuda, Senhor, a trilhar essa jornada de conhecer cada vez mais. A gente conhece, mas há tanta riqueza para conhecer, tanta coisa para conhecer sobre Ti, sobre o Teu plano. Nós queremos conhecer mais, Senhor. Obrigada porque o Senhor se revelou, o véu foi rasgado, há revelação, há acesso, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque nós fomos feitos herança. Nós temos herança, mas fomos feitos herança. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua vontade perfeita. Tua vontade é boa, Senhor. Aquilo que o Senhor decide é bom, mesmo quando eu não entendo. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo selo do Espírito Santo. Eu estou selada. Nós estamos selados. Obrigada, Jesus. Eu te peço, Senhor, que as nossas raízes cresçam nessa terra do Evangelho. Que eu e meus irmãos nós tenhamos profundidade nessas verdades, nesses fatos, daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor está fazendo. Nessa manhã nós nos alegramos, Senhor, nós nos alegramos com aquilo que o Senhor fez. É isso que o Senhor fez. É isso que o Senhor está fazendo. Abençoa nosso dia, Senhor, nossa semana. Abre os nossos olhos, desperta nossa alma para perceber, para capturar aquilo que o Senhor está fazendo no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigada por essa manhã juntos. Amanhã às 8 a gente se encontra de novo. A live vai ficar salva, tá bom? Um bom dia para vocês.